também, André, eu não quero terminar o nosso papo sem perguntar uma coisa que me aflige muito. Eu acho que você levando... não precisa interpretar. Lendo o que está nos evangelhos, num certo momento, quando ele fala, depois que ele aparece para os discípulos, depois de um outro, que ele diz o seguinte: bom, vocês vão agora sair por aí contando a minha história, falando, pregando a minha ideia, que é de amor. E vocês vão, cada um vai para um lado, cada um vai para um país. E aí eles perguntam: sim, mas como é que a gente vai falar com esses povos todos? Não se preocupem que na hora que vocês chegarem, vocês vão ser iluminados pelo Espírito Santo e cada um vai saber falar na língua das pessoas com quem vocês estão falando. Ou seja, para mim faz a maior lógica, é quase que uma tradução simultânea, que ele dá o poder dessa tradução simultânea aos seus discípulos. Por que de repente, isso em algumas interpretações, em algumas religiões, vira falar, em vez de falar aos estrangeiros, vira falar numa língua estranha que ninguém entende, que seria o oposto da ideia de Jesus como homem ou como filho de Deus, assim. Enfim, é de que as pessoas entendam o que ele quis falar. Por que isso virou, de repente, até em inglês, speaking in tongues? Exato. O cara interpreta como falar puta tchacaparapuxo, jacalababa. Em grego é glossolalia, não é? Falar em línguas diferentes. Bom, essa experiência é uma das mais antigas registradas por Paulo. Eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado na UFRJ, onde eu leciono, lá no Instituto de História, mostrando que o judaísmo tem muito pouco a oferecer como referência ou exemplo para se falar em línguas estranhas. Normalmente se traduz assim, num contexto de fé, como a língua dos anjos. Mas que seria línguas estrangeiras, exatamente, mais do que exatamente. Essa experiência, essa minha orientanda, Aline, ela pôde mostrar que veio, né, de Corinto, que é exatamente onde Paulo usa pela primeira vez essa palavra. Certamente, convertidos do campo politeísta para o cristianismo, para a igreja de Paulo, trouxeram essa experiência ou do culto de Apolo ou do culto de Dioniso, onde, em êxtase, né, as pessoas falavam em línguas. E se você me permite, curioso também é o fato de hoje, por exemplo, em todos os terreiros desse país, as pessoas também falam em línguas, não é? Mas o lado cristão diz: ali está a língua do diabo, em oposição à língua que se fala em diferentes igrejas cristãs como a língua de Deus. Esse é um fundamentalismo absolutamente horroroso, que menospreza, não é? E muitas vezes vai até com um viés racista para olhar a experiência de culturas religiosas que têm sua raiz afro, na África, né? De olhar isso como sendo uma experiência do diabo. Mas isso, no fundo, se explica pelo racismo. Então, eu acho que, no fundo, o que se deve lutar é pela superação, não da tolerância ou intolerância, mas para se ter respeito. Essa é a questão-chave entre indivíduos, né, João? Muito obrigado. Olha aí. Obrigado.